Olá, acompanhe a partir de agora o TJSC na TV com exclusividade aqui na sua TVAL. E hoje nós recebemos o advogado familista Douglas Philips Freitas, que conversa conosco sobre uso capião conjugal e no direito de família. Confira. Douglas, eu abro essa entrevista te perguntando uma definição de uso capião que muita gente ainda faz confusão, né? Na verdade é uso capião, assim, uma questão bem simplista, mas para ficar bem de fácil entendimento, uso capião é quando tu tens a posse de algum bem que teoricamente não está na propriedade sua, o nome não está lá o seu, mas você age como se fosse dono dele. Então, depois de um certo tempo, este bem acaba sendo, pela lei, seu. É o sujeito que mora num terreno por 15, 20 anos, nunca escriturou no nome dele, a lei dá o direito de se tornar dele. A uso capião tem até umas situações interessantes que permite que tu possa até ter invadido esse terreno. Se o proprietário não falar nada por 10, 15 anos, a lei presume que o proprietário abandonou, então se tornou teu. O que nós estamos falando hoje, que é essa uso capião conjugal e familiar, é muito parecido com isso. A diferença é que agora tu vai pegar para si a metade que era do teu marido ou da tua esposa, ou companheiro, dependendo da situação jurídica de vocês. E de onde surgiu o artigo que trata do uso capião conjugal? Nós tivemos uma alteração no Código Civil. O Código Civil tem vários artigos que tratam sobre o uso capião, e o artigo 1240 do Código Civil, ele fala sobre essa uso capião prevista no Estatuto da Cidade, que é o uso capião constitucional ou cidadã, que são imóveis de até 250 metros quadrados na área urbana, 50 hectares na área rural. E a lei da Minha Casa Minha Vida, na calada da noite, por assim dizer, incluiu um artigo no Código Civil, que é o 1240-A, trazendo uma nova modalidade de uso capião, muito parecida com aquela do Estatuto da Cidade e constitucional, só que agora para os cônjuges e companheiros. E a questão do divórcio, existe algum prazo para divórcio quando está em trâmite essa questão do uso capião? Teoricamente, nós não temos um prazo para fazermos o nosso divórcio ou entrar com uma dissolução de união estável. Na verdade, a legislação ela não prevê expressamente este prazo. Nós sabemos que nós temos alguns prazos para regularizar certas situações. Por exemplo, se eu quiser cobrar uma dívida, eu tenho um prazo de até 5 anos. Se eu quiser buscar um dano moral, meu prazo é de só 3 anos. As usucapiões, elas criam prazos para que se o outro não fizer nada, aquele que não fez nada vai perder o seu direito. Então, por exemplo, se eu não fizer um divórcio no prazo de 15 anos e eu quiser agora partilhar os bens, eu posso perder este bem, pela usucapião, naquelas modalidades mais tradicionais. Nesta modalidade agora, da usucapião conjugal ou familiar, o prazo é só de 2 anos. Então, se eu não ingressar hoje com uma ação de divórcio ou de dissolução de união estável em até 2 anos, eu estou na iminência de perder metade do meu patrimônio. E como fica para quem está perdendo no patrimônio? Tem muito que argumentar num processo, quem está perdendo o patrimônio porque saiu de casa, porque trocou de esposa. Como é para recorrer dessas decisões? É complicado? Quando tu lê o artigo, lá diz a pessoa que abandonou o lar. A primeira impressão é que nós estamos falando de um cônjuge culpado, né? A pessoa que traiu, a pessoa que... aquele conceito clássico de abandono de lar. Mas não é isso que a lei quer dizer. Aquele abandono de lar que a lei está dizendo, por se tratar de uma matéria de uso capião, nós estamos falando do abandono da coisa, do lar conjugal, certo? A pessoa que saiu de casa, foi para a Bahia, foi para qualquer outro lugar, não importa se ele era culpado ou inocente, isso não se discute num direito moderno, mais quem é culpado pelo fim da separação, mas o fato é que ele abandonou o lar, ele saiu e não está mais pagando IPTU, não está partilhando este bem, ou seja, ele largou de mão aquele bem. Consequentemente, o outro vai poder, nesta modalidade de usucapião, lá no divórcio ou na dissolução de união estável, requerer 100% do bem para si, quando ele só tinha direito de 50%. Então, dá para fazer alguma coisa? Dá. Entrar com a ação antes do prazo de 2 anos. Ou algumas outras situações que podemos fazer também. Então, é importante ficar de atento aos prazos. O principal é o prazo. Teoricamente, nós podemos, por exemplo, a pessoa que saiu de casa e não quer entrar com a ação, às vezes por motivo religioso, seja qual for, nesse prazo de 2 anos, pelo menos continue pagando IPTU junto com o ex-cônjuge, ingressa com uma ação, por exemplo, para cobrar aluguel, ingressa com uma ação de alimentos e diga que aquele bem eu não vou cobrar aluguel porque está sendo utilizado para os filhos, então tu vai autorizar a utilização, ou seja,
O importante é não abandonar o bem, fazer de conta que ele não existe. Este é o grande motivo da lei. Se a pessoa se separar e por mais de 2 anos fazer de conta que o bem não existe, quando ele quiser a sua metade, ele vai perder. E faz diferença se a mulher, no caso, que está solicitando o usucapião do imóvel, se ela tem outros bens, outras casas, outros imóveis, isso faz diferença no processo? Faz toda a diferença. Porque esta modalidade de usucapião, ela tem algumas regras bem específicas. A primeira é que o imóvel não pode ser maior do que 250 metros quadrados. A segunda regra é que não pode ter outros bens, aquele casal. Tem que ser o único bem, onde eles vão dividir. E a terceira regra é que aquele bem, por causa do regime de bens, tem que ser metade de cada um. Vamos imaginar uma pessoa que é casada na separação de bens. Teoricamente, aquele apartamento, ele não tem metade. Ele é inteiro só do outro. Então eu não posso usar essa modalidade de usucapião, porque eu não tenho metade neste bem. Aí eu vou ter que utilizar as outras modalidades, aquelas de 10, 15 anos. Então, para eu usar essa modalidade de usucapião conjugal, que é só de 2 anos, metade do bem tem que ser meu pelo regime patrimonial, porque eu só vou usucapir a outra metade. Como fica a coação nos prazos corretos, mas quando há alguns obstáculos, a pessoa não quer sair, quando há briga, como que se trabalha isso? Legal. Assim, o primeiro ponto é que a gente não pode punir as pessoas por conta de demoras processuais, de uma série de incidentes que às vezes fazem o processo atrasar. Tudo que nós estamos falando de prazos é entre a data da separação e o protocolo da ação. Protocolação, se a ação vai levar 10 anos, não é mais problema. Porém, tem uma coisa interessante, muita gente se vale dessa demora processual para não sair do imóvel. Então ele fica agindo como se fosse seu e ele diz, não vou sair porque não foi partilhado. O nosso judiciário, ele tem várias decisões do nosso tribunal, principalmente, onde reconhece que aquele que mora sozinho num bem que é do casal, ele tem que pagar aluguel de 50% para o outro. Porque, afinal de contas, o outro está morando de aluguel ou está morando de favor. Então, ele tem direito de fazer isso. Até porque se o casal tivesse saído da casa, botado para alugar, ele estaria dividindo o aluguel. Então, como a pessoa quer morar no imóvel sozinho, sendo que o imóvel não é só dele, é do casal, então, entrando com a ação ou fazendo pedido no divórcio ou na dissolução, geralmente os magistrados têm concedido o pagamento de aluguel de 50%. E o fato do casal ter filhos modifica alguma coisa no processo? Modifica em relação à pensão. Então, por exemplo, eu posso alegar que eu não tenho condições de pagar esses 50% porque eu já estou recebendo pensão, por exemplo. Então, eu teria que receber uma pensão maior. Então, vai acabar fazendo a pessoa receber de um lado, mas pagar de outro. Então, isso pode influenciar na questão de cálculo. Mas vamos imaginar um marido e uma mulher que se separaram, trabalham, então ninguém está pagando pensão para o outro, e isso não vai alterar no valor de pensão. Nós vamos, na verdade, é uma obrigação diferente da obrigação que aquele pai ou que aquela mãe tem em relação aos filhos, que é a pensão. Então, são obrigações de naturezas diferentes. E numa relação familiar, por exemplo, a mãe não quer entrar com o usucapião, isso é muito comum, não quero mais saber do meu ex-marido, e os filhos querem. Esse processo também é válido? Só no caso da morte dessa mãe. Porque é um direito pessoal. Então, a mãe tem que reivindicar um direito seu. Muita gente fala, pô, mas isso aí vai ser minha herança, né? Vai ser meu patrimônio. Só que não existe herança de pais vivos. Então, enquanto os pais são vivos, eles têm que exercer os seus direitos sozinho. Agora, no momento que eu vou imaginar que esta mãe faleça, e durante a vida ela nunca regularizou essa situação. No inventário, se este pai resolver, olha, 50% é meu, os filhos podem dizer, não, pai, desculpa. O senhor abandonou a mãe já há mais de 15 anos, nunca quis saber dos bens, a mãe agiu como se fosse dela. Então ela tem direito de usucapião sobre a totalidade dos bens. E nós temos várias decisões que permitem essa usucapião dentro do bojo familiar. Claro que nós temos vários contornos, tem que analisar o caso concreto, a dinâmica familiar, ela cria alguns laços que é muito difícil nós dar uma cláusula geral e dizer, funciona assim. Nós temos muitas situações, coisas não ditas, coisas ditas, então isso tem que ser analisado, por isso que as varas de família são varas especializadas. Porém, é importante nós sabermos que a possibilidade existe. Tanto que tem várias decisões que muitas vezes o juiz de primeiro grau vai lá e diz, não podemos fazer usucapião no seio familiar. Só que naquele caso concreto podia. O nosso tribunal vai lá, olha, doutor, volta para instruir o processo porque é possível sim. Então o importante eu acho que é isso. O direito há,
Se nós vamos conseguir, aí depende dos contornos. Perfeito. Você também é autor de um livro, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Esse livro, na verdade, já está atualizado pelo novo Código de Processo Civil. Nós publicamos esse livro assim que saiu a lei, né? E agora está sua edição atualizada por conta do novo CPC. Perfeito. Muito esclarecedora a entrevista, Douglas, muito obrigado. Não sei se você quer ressaltar alguma informação para quem nos assiste sobre o uso capião conjugal. Claro, na verdade, eu acho que o primeiro ponto é nós temos que procurar advogados para poder esclarecer essas situações, né? E, de preferência, advogados na área de família. Há 10, 15 anos atrás, o direito de família ele era muito menos complexo do que é hoje. Então, realmente, o direito de família ele era relegado para uma espécie de vala comum ou de um direito de segundo plano, onde praticamente todo advogado fazia o direito de família também. Era muito comum ter isso. E o direito de família ele galgou um espaço, não só na advocacia, como no próprio judiciário, com várias especializadas, por conta dessa necessidade de maior especialização da matéria. Então, hoje o direito de família, tu procurar um advogado familista, é a mesma necessidade de procurar um advogado tributarista, um advogado que cuide de direito empresarial, ou seja, especializado naquela área. Porque os contornos que nós temos hoje nesta disciplina mudaram muito. Se eu fizer um raio-x dos últimos, não digo 10, dos últimos 5 anos, nós temos um outro direito de família. Desde direito de amantes, guarda compartilhada, alienação parental, uso capião conjugal, direito de cotas empresariais. São tudo situações que são novas, 5 anos no máximo. Então, realmente, eu acho que se fosse para dar algum recado, procure alguém especializado na área de família. E ainda mais se tratando de lar, de uma coisa que a maioria das pessoas passa a vida inteira batalhando para conseguir, ou, enfim, não é qualquer bem, né? Enfim, é um sonho. É um sonho, sinônimo de proteção também para os filhos, enfim. Tudo isso. Perfeito, é verdade. Perfeito. Muito obrigado, viu, Douglas?